Deus estava dizendo era: um dia o Cordeiro virá e cobrirá o homem e tirará o seu pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Glória a Deus. Quem ama o apóstolo? Amém. Então eu queria que você recebesse ele com uma salva de palmas. Nosso apóstolo que vai trazer a ministração de hoje para o seu coração. Que você possa estender as mãos para cá para abençoarmos a vida dele. Paizinho, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é bom o tempo inteiro e todos esses domingos, Pai, tem saído palavras de refrigério ao nosso coração, palavras de confronto, palavras de transformação, de libertação, palavras, ó Deus, que trazem cura ao nosso coração, e eu sei que hoje não será diferente. Que o Teu Espírito Santo possa estar usando poderosamente a vida do nosso apóstolo para ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha filha. Deus te abençoe. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração nessa noite. De forma muito simples. Deus vai agir com libertação aqui. Pelo poder da sua palavra. Você vai compreender algo. E com certeza absoluta a sua mentalidade vai ser transformada. Porque o Espírito fala ao Espírito, e a palavra de Deus liberta a alma. A palavra de Deus, ela faz nascer o Espírito e liberta a alma. É isso que tem que acontecer. Se não fizer o nascimento espiritual e não houver libertação na alma, foi apenas uma boa palavra. Então você que quer ser um grande pregador, lembre-se disso. Pregue para que haja nascimento espiritual e para que haja libertação na alma das pessoas. E não somente afago, mas que haja confronto, para que haja cura. Só tem cura se houver confronto. Menino que não é confrontado, ele vai te dar problema. Criança que não é disciplinada, ela vai te dar problema no futuro. Amém? Então tem que haver confronto, para poder a pessoa cair em si. Eu tenho certeza que isso vai acontecer hoje. Não tem muita gente alegre com essa palavra, não. Mas no final você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Então vamos lá. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Está todo mundo escondido, irmão? Não vi ninguém respondendo, estou aqui. Fazer silêncio, né? Tá certo, vocês são muito obedientes, irmão. Não, para dar desculpa, irmão. A gente é bom nisso. E ele respondeu, ele quem? Adão. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo.
Com medo. Tem gente que vive com medo. Com sorriso no rosto, mas com medo. Agora ele tinha um motivo muito especial para estar com medo. Volta, filho. Ouvi teus passos no jardim e fiquei, porque eu estava, por isso me escondi. Já pensou se... mas quase sempre é assim mesmo. Quando não se é criança, que tem a inocência, quando começa a coisar, quando vê o pai, quando a pessoa está nu, que vê o pai ou a mãe, ele se esconde, né? Mas quando é criança, não, né? Quando é inocente, não. Por isso me escondi. Passa, filhão. Até o 12, né? E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? E disse o homem: vamos lá? Foi igualzinho que vocês fizeram comigo agora. O Senhor mandou fazer silêncio. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Você pode sentar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Glória a Deus. Muito bem, homens educados. Uma salva de palmas para esses homens aí que... Todo domingo a galera esquece. Todo domingo tem que bater palma para o outro. Oh, glória. Muito bem. Aconteceu uma transformação grandiosa com essa atitude de rebeldia, de desobediência, na verdade, independência do homem com relação a Deus. Tudo foi transformado. As coisas se transformaram em pecado. Muitas coisas se transformaram em pecado, em desvio. Pecado é não acertar o alvo, é errar o alvo. Isso aqui é pecado. É errar o alvo. Então deixa eu te dar aqui uma coisa simples que aconteceu com um homem, que talvez você não atente. Olha só. A fome normal do homem, a fome, tornou gula, é pecado. A sede tornou bebedice. O sono, que é natural, preguiça, é pecado. O provérbio diz, todas as letras, preguiça é pecado. Então veja, transtornou tudo. Transtornou tudo. Essa atitude aí transtornou tudo. Então, relacionamentos, o relacionamento com o homem foi quebrado e ele já começou logo de imediato a quebrar o relacionamento com a esposa. Porque ele acusou logo ela. Ou não, você vai compreender algo aqui que vai libertar a sua vida. Que na verdade, esse texto maqueia algo. Tem algo velado que precisa ser revelado nesse texto. Mas vamos, por enquanto, ficar com essa imagem. Ele já acusou a mulher. Então, aquele relacionamento perfeito já começou. Imagina, uma mulher ranhosa, ranhenta, rixosa. E tu? Por acaso tu é o santarrão? Aí começou, irmãozinho. Então, relacionamento quebrados, problemas terríveis começaram a acontecer com aquela atitude de Adão e Eva.
e a independência de Deus. Na verdade, o que o diabo fez foi abrir os olhos, porque Deus não fez robô, Ele te deu livre-arbítrio para você tomar as suas decisões. Até os anjos no céu, mesmo sendo inocentes, porque eles não entendem como é que a gente peca, porque eles não conhecem pecado. Mas até os anjos no céu tiveram livre-arbítrio, tanto que o diabo fez o que fez e trouxe 1/3 dos anjos com ele. O inferno e os demônios são 1/3 do céu que caiu. E aqueles anjos de luz se transformaram em anjos de trevas. Então, foi, na verdade, independência de Deus, porque ele disse assim, foi assim que Deus disse, o diabo conversando com Eva, na verdade a serpente, né? A serpente conversando com Eva, foi assim que Deus disse, dos frutos do jardim vocês não podem comer. Aí Eva disse, não, foi isso que ele disse, não. Ele disse que da árvore que está no meio do jardim a gente não pode comer, porque do dia que a gente comesse a gente ia morrer. Aí ele disse, certamente, vocês não vão morrer. Porque ele sabe que do dia que vocês provarem desse fruto, como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Aí a Evinha e o Adãozinho pensaram, bem, se a gente pode ser como Deus, para que a gente precisa dele? Foi lá e criou uma independência de Deus. Já viu aquelas pessoas que batem no peito e dizem assim, eu não dependo nem preciso de ninguém? Já viu? Isso é orgulho, isso é tolice. Tem um trauma aí terrível emocional. Porque nós não somos ilha. Todo mundo depende de alguém e você vai ter que se humilhar. Porque uma hora ou outra você vai precisar de alguém. E nessa hora Deus vai te mostrar a pessoa certa. Porque tudo vem dele, toda bondade vem dele. Então preste atenção. Então a quebra de relacionamento em todas as áreas. E aconteceu algo terrível. Que eu vejo as centenas e as milhares. Não sei se já vi os milhões, mas aos milhares eu já vi. Porque mais de 1000 é milhar. Então eu já vi que é a acusação. A acusação é terrível. Porque o pecado traz isso, o pecado traz acusação. Quando alguém erra, comete um erro, um deslize, a primeira coisa que acontece são aquelas almas cebosas para apontar o dedo e dizer, e tem algumas almas que são mais cebosas ainda, que diz assim, ó, eu não disse? Eu sabia, profeta da maldição, eu sabia. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. De uma vez por todas você vai entender o poder da acusação na mão do diabo, na voz dele. A acusação é terrível. E aquele que não tem uma fé correta em Cristo, vive debaixo de acusação. Como é teu nome, meu filho? Eu me esqueci. André. Antes do André, teve uma moça aqui, a irmã, que disse assim, ó. Não foi o André não, foi a moça que teve aqui. Que eu falei para ela, que eu pedi para ler o Romanos 8:1. Pois é. Ela disse, quando eu erro, quem ouviu? Quando eu erro, quando não sei o quê, quando eu peco, quando eu erro, quando eu faço alguma coisa errada, eu me corrijo logo. Eu sei que esta
entre aspas, deve ser a atitude. Mas existe a atitude correta para isso. É a fé em Cristo. E não um peso da acusação. Eu quero falar com você sobre isso. Muito bem. Então vamos lá. A pior coisa que aconteceu ali foi o seguinte. Adão, quando pecou, os olhos dele se abriu e ele viu o quê? O que foi que ele viu? Foi isso não, irmão. Acaba com isso. Ele não olhou para o reclever dele e disse, ai meu Deus. Nada disso. Essa foi a atitude que ele teve. O que ele sentiu, o que ele viu é que ele tinha perdido a cobertura espiritual, a glória. A glória que todo homem, toda mulher em Cristo já tem. Ele viu que havia perdido. Ele entrou em trevas. O espírito se apagou. Aquele homem espiritual passou a ser carne, alma, emoção. Abriu os olhos. Ele começou a ter uma compreensão almática das coisas. E não mais somente espiritual. Mas o espírito dele se apagou. Por isso que todo homem precisa nascer espiritualmente. Porque são filhos de Adão. E não filhos de Deus. Quer que eu prove isso? Isso aqui não estava no script não, mas... Gênesis 5:1, filho. Coloca aí. Mas na verdade eu acho que é o 2. 5:1 ou 5:2. 5:1, põe aí, isso. Este é o registro da descendência de quem? Quando Deus criou o homem à semelhança de Deus, então o homem era a semelhança de quem? Muito bem, vamos lá. 2. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Adam, homem. Vai lá. Aos 130 anos, eu vou chegar lá. O caba estava com toda a força ainda fazendo filho, irmão. Ó. Aos 130 anos, Adão gerou. Leia. Então preste atenção. Adão gerou um filho. A semelhança de Deus? Não. A sua semelhança e a sua imagem, pecador. Distante de Deus. Amém? Então, todos os homens, todas as pessoas, todas as criaturas, homens, pessoas que nascem com a característica adâmica, pecadora. Herdou de Adão essa natureza sem Deus, distante de Deus. São filhos de Adão, não são mais a semelhança de Deus. Quem entendeu? Agora, João 1,12. Isso não estava no script não, mas vamos lá. O que é que diz aí? Quem crê em Cristo, vamos lá. Contudo, aos que o receberam, que recebe Jesus, aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora são filhos de Deus, não são mais filhos de Adão. Quem entendeu? Eu já podia fazer o apelo aqui, porque você já entendeu que você é um pecador e vai para o inferno sem Cristo. Mas se você crê em Cristo, você vai para o céu, a partir de hoje. É o que vai acontecer aqui daqui a pouco. A porta do céu está aberta. A graça. Amém? Nós vamos dar uma continuada aqui, porque tem que haver cura na alma.
Olha só. Então, a pior coisa que aconteceu aqui foi o seguinte: é que aquele relacionamento de amor, de cuidado, de prestação de contas que havia 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas da tarde, todos os dias, foi quebrado. E Adão ficou com medo de Deus. Volta lá para o Gênesis. Lá para o nosso texto principal, 3, 8 em diante. E aí ele ficou com medo de Deus. Essa foi a pior coisa que aconteceu, é que ele ficou com medo. Ele disse: eu ouvi os seus passos. Amém? Ele disse: eu ouvi os seus passos. E eu fiquei com medo. Então ele começou a sentir medo de Deus. Na verdade, é isso que as pessoas sem Cristo têm, é medo de Deus. Ele até diz assim, ó: eu acredito em Deus e eu creio em Deus. Mas se você falar para ele de Jesus, a coisa muda. Porque todo mundo quer um Deus, mas as pessoas não querem Jesus. Porque quem te torna filho de Deus é Jesus. E o diabo sabe disso, então ele cega o entendimento das pessoas. A necessidade do homem é de Cristo, não é de um Deus. Quem entendeu? É de Cristo Jesus, essa é a necessidade do homem. Por isso que as falsas religiões pregam outros deuses. Porque todo mundo quer um Deus. Aí pode ser homem, pode ser mulher, pode ser trans, pode ser LGBTEQI+. Estão fazendo deuses. Agora tem um aí que disse assim: não, eu nasci homem, mas eu não sou homem, eu sou árvore. Eu digo: é. Tudo isso é necessidade de Deus. Se você ler Romanos 1, você vai entender o que eu estou dizendo para você. Romanos 1, guarda aí para você ler depois. Mas muito bem, então, olha só. Então o homem ficou com medo de Deus. Então, por quê? Porque ele perdeu as vestes espirituais. Perdeu a glória. E ele tentou recuperar isso por si mesmo. E o texto diz o seguinte, em 3:7, Gênesis 3:7, ele diz o seguinte, que porque eles estavam nus, a mulher e o homem fizeram para si, colheram para si, pegaram para si cobrir folhas de figueira. Olha aí, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Essa foi a tentativa do homem de corrigir, de trazer de volta aquilo que ele havia perdido. Quem entendeu? Então, o homem tenta isso tem um simbolismo. O homem tenta fazer essa substituição através de muitas coisas, como por exemplo, pagando promessa. Porque ele quer se aliviar. Ele faz isso também seguindo religiões. Eu sou da religião tal, não mudo. Mas através dessas coisas, o homem não consegue reatar o seu relacionamento com Deus. Ok? Então, para a salvação do homem, entenda, era necessário então agora uma intervenção de Deus. Então Deus faz algo, e aí aparece o segundo Cristo da Bíblia. Então Deus faz algo. O que ele faz? Ele mata, Deus mata, ele oferece uma oferta. E ele mata o animal e tira a pele para cobrir o homem. Olha só em Gênesis 3:21, coloca aí 21, o 3:21.
Então, o Senhor Deus fez o quê? Roupas de pele com elas. Se ele fez roupas de pele, de onde ele tirou essa pele? De um animal. E aí tem todo um contexto que você precisa ler Bíblia para entender. Quando Deus criou os animais, Ele criou animais domésticos e selváticos. Diz para mim o que é um animal doméstico. Hoje. São animais que dá para criar em casa. Certo? Me dá um. Cachorro. Eu prefiro criar pato porque dá para matar e comer. Cachorro não. Galinha é doméstico. Onça é doméstico. Leão. Jacaré. Olhe para mim. Mas ovelha é. Cordeiro é. Adão e Eva tinham um cordeirinho que eles criavam com muito carinho e amor. É um achismo? Sim. Eu estou fazendo uma ilustração. E Deus pega aquele cordeiro que eles criavam com carinho e amor, porque isso tem respaldo bíblico. Ele pega aquele cordeiro que era deles, que era doméstico, e mata aquele cordeiro. E Adão e Eva sentem dor. E ele tira a pele daquele cordeiro e pá! Cobre Adão e Eva. O que Deus estava dizendo era: um dia o cordeiro virá e cobrirá o homem e tirará o seu pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Então Deus estava dando um recado para o homem e para Satanás. Tem jeito. Eu vou enviar o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Era esse simbolismo quando Deus faz isso. Então troca, presta atenção. Qualquer atitude, que a figueira também simboliza a lei. Simboliza a lei. É o homem querendo fazer algo para agradar a Deus. Isso era a lei. Era assim a lei no Antigo Testamento. O homem tinha que fazer algo para receber de Deus. Mas a graça não, ele recebe para ser. Ele não luta para ser, faz sacrifícios para ele poder ser. Não, ele já é e por isso agora ele age. Ele já recebeu. Em Cristo nós recebemos, é graça, sem merecer. A lei, ele tinha que fazer para merecer. E é debaixo dessa lei que muita gente está na igreja. E é esse entendimento errado que faz com que você tenha medo de Deus. Eu pequei e agora eu estou lascado, Deus vai pesar a mão sobre mim. Deus não pesa a mão sobre ninguém. Ele corrige o filho que ele ama. É disciplina. Deus não vai pesar a mão sobre você. Não é Deus que coloca câncer, doença, miséria em ninguém não, irmão. Isso aí são atitudes, são colheitas das tuas atitudes. Assim como Adão teve uma colheita. Aquela morte que Deus estava falando não era morte física, era morte espiritual, embora a morte física veio junto. Morte significa separação. Por isso que muita gente também tem medo de morrer. Crente dentro da igreja está com medo de morrer. Porque vive debaixo de acusação. Ainda não entendeu que está salvo. E não vive como tal porque tem medo. Está se escondendo. Em vez de aparecer e dizer: meu pai, não, eu errei, mas eu sei também que tem sobre mim o sangue do Cordeiro, e em Cristo Jesus eu estou perdoado, porque nós não deixamos de ser pecadores. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós não deixamos de errar. Vindo para Jesus você não vai ser perfeito, esquece isso. Nós vamos continuar errando, nós vamos continuar pecando. Mas qual é a diferença nossa para o pecador lá fora?
é que nós somos pecadores perdoados. O que você fez, vai fazer, Selemias, Jesus já perdoou. E é nessa verdade que a gente tem que andar. Assim eu sou mais que vencedor em todas as minhas lutas. Isso não significa que eu vou me entregar para o pecado, para a esbórnia agora, pronto. Não, já estou salvo mesmo, não. Quem está salvo não se entrega para o pecado, não é escravo do pecado, é escravo de Cristo. Está livre, você tem poder contra o pecado, de dizer não. Lá fora não. Não tem esse poder. Então vamos aqui. Então o Senhor Deus fez roupas e vestiu Adão e sua mulher. Então o que significava? Que um dia o Cordeiro de Deus morreria para cobrir o pecado do homem. Mas algo muito importante também havia acontecido. Diga comigo, a acusação. E é sobre isso que eu quero falar com você. A acusação. Segundo Adão, segundo o que Adão disse, eu quero conversar com você aqui, ó. Olhe bem para mim. Segundo o que Adão disse, quem era o culpado pelo pecado dele? Não. Claro que não. Leia o texto. Vamos lá. Disse o homem. Foi a mulher que me deste como companheira. Quem é que Adão está acusando? Muito bem. Agora você entendeu. Adão está acusando Deus. Está dizendo, foi tu. Eu não tinha mulher, não estava me pedindo mulher tua. Tu vem me dar uma mulher, olha aí. A culpa é tua, Deus. Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes você já falou? Por que tu me fizesse nascer nessa família? Por que tu me deste essa mãe? Por que tu me deste esse pai? Quantas vezes você já falou? Por que eu não fui abortado? Quantas vezes você não já acusou pessoas e disse, a culpa do meu patrão, a culpa do meu ex-marido, a culpa foi daquele cara, a culpa foi daquela mulher, a culpa foi dele, foi dela, por causa que fez isso, e agora eu estou dessa forma. Quantas vezes você já não fez isso? Então preste atenção. No meio da igreja tem um monte de gente dizendo assim, Deus, por que tu me permitiu nascer? Só para sofrer? Por que eu precisei passar por tudo isso? Porque eu passo por tudo isso, parece que eu joguei pedra na cruz. Então, me ouça, se havia um culpado, esse culpado tinha que ser Deus. Amém? Então eu vou ser rápido e rasteiro aqui. Então, se o pecado leva para onde? Qual é o salário do pecado? Então o salário do pecado é a morte. O que se recebe pelo trabalho de ser pecador é a morte.
Porque é escravidão, quem está entendendo aqui. Amém? Então preste atenção. Quem era que Adão estava acusando? Então quem era o culpado pelo pecado de Adão? Vamos, gente! Deus, ele estava acusando Deus de ter sido o culpado por ele ter pecado. Então havia uma acusação. E se Deus era culpado, então o que tinha que acontecer com ele? Diz para mim. Diga. O que tinha que acontecer com Deus? Ele tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte. O que Adão estava dizendo para ele é: foi tu, e não eu. Então havia uma acusação. Mas Deus é espírito. João 4 diz: Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é na carne nem na alma. É em espírito. Um adorador tem que nascer de novo. Não é cantar no altar. Não é cantar na célula. Tem que nascer de novo. Do espírito que está morto. Esse nosso novo nascimento dá-nos o direito de ser filho de Deus e verdadeiros adoradores. E quando eu abro a minha boca, então, como filho de Deus do novo nascimento, nascido espiritualmente, eu abro a minha boca, eu o louvo, eu o adoro. Se eu ando, eu o adoro. Se eu me movo, eu o adoro. Tem que ter um novo nascimento. Então, se Deus é espírito, ele não podia morrer. E o que é que Deus faz então? Para ele poder morrer, ele encarna, se torna um homem. O culpado sem culpa. Diga comigo: culpado sem culpa. Ele foi acusado sem culpa alguma. Então, ele encarna, se torna homem. Agora, como homem, ele poderia morrer para assumir a culpa do homem, para poder pagar pelo pecado do homem, do qual ele foi acusado. Quem está entendendo aqui? Então preste atenção no que eu vou te dizer. Diga assim: porque o homem não poderia jamais cumprir a justiça de Deus, o Filho Jesus Cristo, Deus encarnado, cumpriu a justiça no nosso lugar. Havia uma acusação. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Morre o culpado, morre o inocente pelo culpado, morre o culpado sem culpa. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Se Jesus me substituiu e morreu no meu lugar, e foi culpado no meu lugar e no seu lugar, ainda existe culpa? Por favor, me responda com sinceridade, me responda com fé: ainda existe culpa? E por que você fica acusando o teu pai, a tua mãe?
Por que você fica culpando a tua esposa, teu marido? Por que tu culpa até o teu filho? Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que você foi perdoado e que você deve também perdoar os outros por causa disso. Aí está a grande libertação. É você saber que Deus foi acusado antes de mim e de você. E que Ele tomou. Não existe mais acusação, é mentira do diabo. Portanto, agora já não há condenação, acusação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Eu creio que em Cristo Jesus toda acusação foi eliminada. Diga aborto, crimes, mentiras, diga enganos, diga tudo isso. Jesus tomou no meu lugar na cruz do Calvário. Diga, eu estou livre, porque Jesus me libertou. Diga, não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levante a sua mão e diga assim: eu sou essa pessoa. Bata no peito e diga assim: eu sou essa pessoa, escolhida por Deus para ser liberta, curada. Não há mais acusação sobre mim. Jesus já pagou o preço da minha libertação.